acabo de apurar. Você viu aqui que o presidente Jair Messias Bolsonaro disse à Fazenda formalmente, por meio do advogado, em petição, é bastidor, é informação que chega pra gente agora. Bolsonaro disse que vai... Oi, Edu, fala aqui. Isso, oi. Gente, Bolsonaro disse formalmente à Fazenda que vai devolver as joias, o estojo de joias masculino, que ele incorporou ao seu acervo privado depois de sair da presidência e que vai deixar lá sob a guarda do TCU até que a questão seja resolvida, se ele podia ou não podia ter pegado essas joias. Pois o presidente tentava se antecipar, porque como a gente te contou na semana passada, a tendência é de que na quarta-feira, quando o TCU fosse ver a decisão do Nardes, o plenário, né? Todo o plenário. É mais ou menos como funciona no Supremo. O ministro deu uma decisão liminar, ou seja, uma decisão em caráter urgente, Nardes, que era amigo do Bolsonaro, dizendo, olha, Bolsonaro, a questão é controversa, então se faz o seguinte, você fica com a fiel depositário das joias, mas você não pode usar as joias, você não pode vender as joias, alienar, você não pode fazer nada com ela. Isso deu tempo para que Bolsonaro desse essa cartada, de dizer, não, então tá aí, tá devolvido, antes que vocês, né, fiquem preocupados, tá devolvido. Isso não vai encerrar o caso. Atenção, eu trouxe para vocês aqui na sexta-feira, em primeira mão, um recurso apresentado pelo procurador de contas, Lucas Rocha Furtado. Ele disse que a decisão de Nardes precisava ser revista. Ele disse para o próprio Nardes e todos os ministros têm esse recurso na mão, porque agora isso vai ser levado também ao plenário. Ele falou, veja, Bolsonaro tem joias, Bolsonaro tem fuzil e Bolsonaro tem pistola que entraram no Brasil em viagens e missões oficiais e a gente não sabe se isso foi acautelado da maneira certa, se isso foi tratado da maneira correta. Esse recurso vai ser apreciado. O Tribunal de Contas da União manterá na quarta-feira o julgamento da decisão do Nardes, que está preparando uma outra decisão para divulgar ainda hoje. Então é provável que ele mande o Bolsonaro devolver as joias depois que o Bolsonaro já disse que ia fazê-lo. E aí, minha gente, o que vai acontecer é, na quarta-feira o TCU decide se pede as joias, né, que Bolsonaro está dizendo que já vai entregar, ou as armas, determina, como eu adiantei na sexta-feira, a ideia era determinar uma auditagem em todos os bens incorporados pelo Bolsonaro ao acervo privado dele ao longo de 4 anos. E ainda neste julgamento definiu uma regra muito clara do que é que fica com ele e do que é que volta para a União. Então tá aí para vocês, informação que chega agora, não interrompe o gesto de Bolsonaro, não trava a análise e o que o presidente poderia evitar com a decisão de devolver a joia neste momento, ele não vai conseguir. Uma grande auditoria é o que está sendo proposto em todo o acervo de Bolsonaro ao longo dos 4 anos de mandato. A gente vai seguir acompanhando isso, lembrando, né, além do Nardes, que não pode pedir vista nem nada, porque é ele o relator do caso, né? Você pede vista quando você tem alguma coisa a ponderar, uma questão que você não conhece. Tem Jorge Oliveira, que é esse ex-funcionário de Bolsonaro, o pai dele trabalhava com Bolsonaro, então é mais do que próximo de Bolsonaro, que foi indicado pelo ex-presidente ao TCU e há uma dúvida ali sobre como ele vai se portar, né, nessa sessão de quarta-feira. Então, não consegue enterrar o assunto a defesa de Jair Bolsonaro, ao menos no Tribunal de Contas da União.